domingo salve na igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos iniciar, a lição rica e livrar a conspiração de Ramã contra os judeus. Introdução. Na lição anterior vimos Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante de Ramã. Nessa lição estudaremos a respeito do plano de Ramã para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Veremos também como o povo judeu tem sido perseguido ao longo de toda a história de Israel, sobrevive pela providência divina. Primeiro tópico: o plano odioso de Ramã. Primeiro ponto: intrigas e patologias do poder. A conduta de Mardoqueu incomodou aos demais servos do rei. Eles o questionavam todos os dias: por que trapasses o mandato do rei? Mardoqueu disse: apenas era judeu. Incomodados, seus conservos foram denunciá-lo a Ramã, para ver se Mardoqueu continuaria com a mesma postura. Irmãos, aqui Ramã, os conservos foram denunciar Ramã para ver se Mardoqueu sairia da postura que ele estava, não só diante do povo, mas diante de Deus. O que era a raiva de Ramã tinha. Até porque, além de todos os reis, o rei que estava em primeiro lugar se chama Jesus Cristo. Amém. Então não tem rei melhor do que Deus. Então ele estava acampado e encorajado pelo nosso Deus. Então Ramã tinha raiva disso, porque tudo que Mardoqueu fazia prosperava, dava certo, né? E ele tinha raiva por isso, porque ele fazia de tudo e porque ele não conseguia também chamar a atenção do rei, né? E Mardoqueu, o simples servo, estava ali, né, fora da porta, né, do palácio, mas mesmo assim ele continuava sendo fiel a Deus, por mais a adversidade viesse na vida dele, olhares, né, maldosos, invejosos, mas ele nunca perdia a postura. A mesma coisa é o crente, né? Às vezes alguém conta algo para ver a nossa postura diante de Deus. Às vezes quer nos afrontar, quer tirar a nossa paciência, né? E até diz assim: eu vou testar a paciência daquela irmã para ver que tudo que ela fala é verdade diante do nosso Deus. E às vezes inventam calúnia contra a nossa vida, mas a gente às vezes quer falar algo, né? Quer bater de frente, mas a gente respira, né? Se lembra do que Deus faz, do que Deus pode fazer e o poder dele. E diz assim: Deus, socorre-me. Não deixa eu fazer com minhas próprias mãos. Não faz-me perder a postura diante desse povo. Porque tu me colocaste, tu me fizeste e tu me guias. Faz com que as palavras da minha boca sejam de abençoar e não de amaldiçoar, né? Porque o povo do mundo, ele tenta tirar a nossa postura. Às vezes você diz assim: minha fé é grande. E eles querem provar isso. Eles dizem: eu vou ver se a fé da irmã é grande. É igual o diabo fez na vida de Jó. Eu vou testar para ver se realmente Jó é reto, íntegro a Deus, né? Ele ia dizer: agora ela perdeu a postura, né? O que ela fala então não é verdade. O que ela diz naquele culto, que ela canta, que ela prega, não é verdade, né? Que a gente tem que ser o exemplo, né? Às vezes pode ver, tem pessoas aí fora que dizem assim: eita, mas a gente fala tanto mal daquela irmã. Ou então a gente às vezes levanta coisas contra ela e ela continua firme. O que é isso, né? O povo fica todo admirado. O que é isso? O que é que constrói ela de pé? O que é que constitui ela de pé? E ela não perde a postura. Por quê? Porque ela serve a Deus. Ela está fortificada sobre a rocha. Ela está constante em oração. Ela está em constante jejum. Então todas as ciladas do inimigo contra nós, contra a nossa vida, ela não prevalece.
Então é isso que Mardoqueu tinha. Ele tinha confiança e fé no Senhor. Por mais que Ramã se levantasse contra a vida dele, mas ele sabia que servia a um Deus que tudo pode. Pelo visto, não era um zelo sincero pela palavra do rei. Pareceu mais a tentativa de jogar lenha na fogueira. Invejas, intrigas costumam reinar em todo tipo de grupo social. Ramã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional. Então, irmãos, aqui diz que ele ficou tão irado, que ele não pensou no que ele poderia fazer e no que poderia na vida dele lá na frente. O próprio mal que ele estava tentando fazer ia voltar contra a vida dele. Uma personalidade doentia planejou o externo de todos os judeus. Quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com sinceridade, sabendo que todos os tempos o Senhor dos céus abuso de poder leva à queda. Então, irmãos, antes de você exercer uma autoridade em qualquer área da sua vida, você precisa agir com sinceridade, né? Assim seja no trabalho, seja dentro da sua casa, né? Conversando ali com seus familiares, a gente sempre tem que estar atento, porque o povo, irmãos, ele quer algo, só uma brechinha, uma palavra que sai da sua boca, ele só precisa daquilo para defamar o seu nome, para falar que o seu Jesus não é Deus, que você não serve a esse Senhor que você fala tanto, né? Então, antes de você exercer a autoridade, você tem que ser sincero, né? Deus quer que a gente seja sincero em qualquer área da nossa vida. Você é crente, irmão? Sou sim, na pessoa de Jesus Cristo, né? Você tem vergonha do evangelho que você proclama? Não, não tem, porque tem pessoas que ela tem, irmãos. Tá ali naquela roda de amigos, às vezes você fica receoso, alguém diz assim: você é crente? Faz igual a Pedro quando negou Jesus. Não, eu não conheço não, nunca vi, não sei falar desse homem, nunca ouvi na minha vida. Não, irmãos, você não tem que esconder aquilo que Deus pôs em sua vida. Você é o espelho e também você é o sal da terra. E a glória do Senhor, ele resplandece em cada rosto, né? Porque em cada canto que você passa, o pessoal nota: ali vem uma cristã, ali vem um crente. Às vezes alguém diz até assim: respeita, porque aquele ali não gosta de conversa não, vamos logo parar porque a pessoa está chegando, ele está chegando, né? Respeita. Mas para ter esse respeito, irmãos, a gente tem que estar diante de Deus com a vida íntegra, sincera, né? Para que o povo possa olhar e dizer assim: um dia eu quero ser igual àquele irmão, um dia eu quero ser igual àquele irmão. Por mais a dificuldade que ele passa, a calúnia que se levanta, mas ele é sincero em todos os aspectos da vida dele. Segundo ponto, extensão do plano. O Império Persa abrangia todo o Antigo Oriente, próximo desde o rio Indo na Índia, hoje no Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental. Incluía parte do norte da África até a Etiópia e se estendia para além do mar Egeu, até a Trácia, na Europa. Parte da atual Turquia, Grécia e Bulgária. Em linha reta, de um extremo a outro, eram mais de 4.000 quilômetros. Em todo este território havia inúmeras comunidades judaicas. Ramã planejou a destruição dos judeus de todo o reino assuero. Isso incluía até os que haviam retornado para Jerusalém. Né, irmãos? Esther, a todo momento, ela ficou calada, que ela era judia, né? Porque Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. Não era para ela falar agora. Mas agora está chegando o momento dela se impor, né? E mostrar que ela é judia e que serve a um Deus vivo.
né? Deus queria mostrar a grandeza e a glória dele através da vida de Esther. Então, para salvar o rei Assuero, precisa alguém que serve a Deus vivo para poder entrar ali no palácio, para poder livrar a vida do rei Assuero, né? Então, irmãos, o rei Assuero não sabia, né? Esse tempo todinho ele não sabia. Até então, ela nem iria à presença dele se não fosse chamado. Ela não iria. Ele tem que chamar para poder ela ir. Mas nesse dia, ela foi. Mas foi com a ordem do nosso Senhor. Terceiro ponto. Astúcia e oportunismo. Ramã convenceu Assuero, escondendo a sua verdadeira motivação, que era pessoal. Tá vendo, irmãos? Ele não diz assim: ó rei Assuero, eu vou destruir todos os judeus, judia e todos. Não, ele foi astuto. Ele disse assim: eis que tem um povo no teu reino, tem leis diferentes e não cumprir as leis do rei. Tá vendo? Ele não diz qual era o povo. Porque se o rei Assuero soubesse que era o povo de Mardoqueu, ele não daria o seu anel para Ramã poder sair e carimbar, né? Essa lei. Ele tinha revogado. E naquele tempo, irmãos, quando você assinava um decreto, o rei não podia voltar atrás. Teria que ser cumprido, né? E diante disso, Esther estava lá dentro e ela é judia. Porque se ele destruísse todo o povo judaico, ele também destruiria a sua própria esposa. Tá vendo? Ramã era astuto. Ele não mostrou a sua verdadeira motivação, né? Porque se ele tivesse demonstrado, o rei tinha tomado outras providências cabíveis, né? Ele escondeu. Ele foi astuto. Mas a Bíblia fala que nada fica escondido aos olhos de Deus. Ramã podia tramar, ele podia fazer o que ele quisesse, mas os olhos do Senhor estavam sobre ele. Aonde ele fosse, o que ele fizesse, Deus estava vendo. Por mais que os olhos humanos não vissem, por mais que o rei Assuero não visse, mas Deus estava vendo. Se não cumprir as leis do rei, por isso convinha que fosse exterminado. Aí o rei Assuero, ele foi manipulado por Ramã, né? Porque tem gente que também faz desse jeito, ele manipula, né? Ele faz alguma coisa boa contra você, né? E quer lhe dar presentes. Fulano, eu quero lhe recompensar. Astuto, malicioso, odioso, invejoso. Acha que vai ganhar você pelo fato de dar um presente, e não é assim. Porque às vezes o presente pode ser uma bomba, pode ser algo que seja malicioso, e você está com isso nas suas mãos, pensando que a pessoa teve de boa fé de lhe dar um presente. Principalmente aquelas pessoas que nunca lhe deu nada e chegar com uma coisa para só, toma esse dinheiro aqui. Eu mesmo sou assim, irmãos. Eu fico pé atrás, eu recebo nada, eu não quero não. E quando o inimigo sabe que você não aceita as bandejas que ele lança, as riquezas deste mundo, ele fica irado. Ele, por que com fulano de tal eu consigo e com ela eu não consigo? O que ela tem? Que nada de bandeja eu posso dar, ouro ela não quer. Para quê? Nós queremos ouro, prata e dinheiro, se a gente tem o dono de tudo isso nas nossas vidas. Não é verdade? Então, e outra. Assuero decretaste a morte desse povo. Ramã entregaria 10.000 talentos de prata. Ramã ofereceu, olha, é isso que eu estou dizendo. Ele ofereceu ao rei 10.000 talentos de prata, a cerca de 350 toneladas para o tesouro real, equivalente a 2/3 da renda anual do Império Persa. Está vendo como ele é astuto? Para o rei, para fugir o olhar do rei, a memória do rei, ele quis presentear. No caso, ele ia roubar dos judeus da cidade de Pérsia. Ele ia matar o povo, porque aquele povo, irmãos,
naquele tempo só pensava, por mais que eles servissem a Deus, ele pensava só em construir casas bonitas, palácios, de ouro, de prata e riqueza. E chegou o tempo que ele se esqueceu de Deus. Então, por isso que Deus permitiu que isso acontecesse para Israel se levantar, o povo judeu da Pérsia se levantar e orar também. Porque Mardoqueu, ele ouvia de Deus e obedecia. Já o povo esqueceu. Tudo era Mardoqueu que pelejava. Tudo era Mardoqueu que orava. Né? Então Deus precisou mexer com o povo. Para o povo se lembrar que não só Mardoqueu que precisava ir até a presença do Senhor e clamar, mas todo o povo. Quem quisesse salvar a sua vida, tinha que rogar a Deus, tinha que orar a Deus, tinha que pedir a Deus. Por mais que Mardoqueu estivesse ali como líder, mas o povo também tinha que se colocar. Porque não é justo um orar pelos outros, enquanto o outro está aí deitado, está dormindo, e a gente lá na cara do pó, orando, batalhando, às vezes fazendo jejum, consagração por aquela pessoa, e a pessoa não está nem aí. A mesma coisa era o povo da Pérsia. Ele precisava entender que Deus ainda é Deus. Então ele disse ao rei que ia dar tudo isso. Além de matar, ele ia roubar. Olha como ele é astuto. Enganou o rei Assuero, né? Ia roubar todas as riquezas do povo da Pérsia para dar ao rei Assuero, para continuar a enganar. O texto bíblico nos permite entender que Assuero concordou com Ramã, sem questionar de que o povo tratava, tá vendo? Então ele tomou uma ação precipitada. Ele poderia ter pensado, né? De todas as coisas que ele pensava quando os conselhos iam dizer, ele ia analisar. Então era nesse ponto que ele teria que analisar, né? O porquê Ramã quer matar o povo persa, né? O porquê? Não estou entendendo. Eu vou investigar essa causa. Mas não. Ele conseguiu manipular o rei Assuero. E a gente não devemos ser manipulado com tudo que oferece a gente. Não podemos. Porque às vezes o abismo está aí na frente e a gente está no buraco. E cadê eles? Faz igual a José. Deixa lá. Passa a noite lá. E além de passar a noite, ainda ser vendido ainda. Por isso que devemos ter maior cuidado. Quem disse que ser teu amigo é o pior inimigo teu. Simplesmente tirou o anel, o rei Assuero tirou o seu anel e deu a Ramã. O rei, ele não assinou, ele deu o anel para Ramã assinar. Então, aquele, irmãos, que Deus te deu e tu tem que ficar com ele, tu não tem que dar a ninguém. Um louvor que tu canta, algo que Deus deu a você não tem que entregar a outro. É uma missão que Ele propôs para o teu coração. É algo que Ele propôs para a tua vida. É algo que Ele propôs para tu fazer. E tu tem que dizer assim, fulano, faz por mim. Não, Deus te entregou. Porque na tua mão é bênção, mas na mão de outro é maldição. Porque você está preparado para fazer a boa obra, a outra pessoa não está preparada, né? Nesse episódio, Assuero mostrou facilmente manipulável, como já havia dito. Ramã soube apelar para o seu ego, né? E liderar requer prudência e sabedoria para identificar desavenças pessoais disfarçadas de motivação aparentemente nobres, né? Aparentemente quer dizer muito bonito, muito valiosa, e não tem nada disso. É por isso que o inimigo só vem roubar, matar e destruir. E a gente tem que ter cuidado. E muitos querem roubar aquilo que Deus te deu. Quer ser um Ramã na tua vida. Mas Deus está tirando hoje Ramã da tua vida. Ele não tem poder, né? Ele não tem astuta, não tem inveja. Deus está tirando do caminho. Aquele que estiver no seu caminho, Deus vai tirá-lo. Porque Deus é justiça.
justiça. E, irmãos, o segundo tópico, o pastor vai dar a caminho aqui, né? E que vocês refletir, né? Porque não é fácil. Não é fácil, é muitas investidas, é muita cilada. Às vezes você diz assim, eu vou para a igreja, né? Aparece 1000 coisas para fazer, né? Meus pratos estão lá, tudo para lavar. Pois é, ficou lá. Quando eu chegar lá, ele vai sair de lá? Agora aqui não. Aqui é hoje. No outro domingo já é outro tipo de culto, de ensino. Não é o mesmo, não volta atrás. Os pratos ficam sempre lá. Se você amanhã ele está do mesmo jeito lá. Pode ser de formiga, de mosca, mas está lá. Né? Mas a parte. Hã? Desconto aí nós tivemos prudência e sabedoria. Isso. Deus abençoe. Graças a Deus. A minha igreja, temos aqui também missionário, depois eu vou colocar aqui também, fazendo